Vamos voltar a falar com Bruno Protásio sobre os últimos dados do coronavírus aqui em Alagoas, porque a Secretaria Estadual da Saúde acabou de divulgar exatamente os números atualizados. Protásio, mais uma vez, boa noite para você. Boa noite mais uma vez, Thiago. Infelizmente, nós registramos sim mais uma morte pela Covid-19 no estado, dessa vez de um jovem de 24 anos, o paciente mais novo que morreu por conta da doença no estado. Houve também a confirmação de 39 novos casos já confirmados da doença de ontem para hoje. Então, o número total agora de casos confirmados é 210. Em relação ao paciente de 24 anos que faleceu, vítima da Covid-19, a CESAL confirmou que ele residia em Maceió e veio a óbito no Hospital Geral do Estado. Nós estamos com o secretário de Saúde de Alagoas, agora, Alexandre Aires, que vai conversar com a gente sobre estes dados. Muitos casos confirmados, né, secretário, de ontem para hoje, e o que surpreende também, um jovem agora de 24 anos também faleceu pela doença. Boa noite. O momento é muito duro, é um momento preocupante que a gente vive. Nós conseguimos postergar o crescimento dessa curva aqui em Alagoas desde 13 de março, que nós, ao lado do governador Renan Filho, editamos o decreto de medidas restritivas, mas a curva tem se acentuado. A gente tem dialogado bastante com a sociedade no intuito de que as pessoas diminuam a circulação nas ruas. Esse caso desse jovem de 24 anos chama muito a atenção para um outro fato muito importante que eu queria passar para vocês, no sentido de que as pessoas, ao sentirem os sintomas, precisam se dirigir rapidamente às unidades de saúde. Nós criamos uma unidade no ginásio do SESI, que a gente está chamando de centro de triagem, justamente para atender esses pacientes. As pessoas, como os sintomas das síndromes gripais, eles se confundem, então os cidadãos têm relutado. O que a gente tem sentido e dialogado com os infectologistas é que a população em geral ela tem relutado em reconhecer os sintomas da Covid e tem evitado se dirigir a uma unidade de saúde. E isso tem acarretado mortes rápidas, como essa desse jovem de 24 anos, que eu conversava com os plantonistas do Hospital Geral do Estado. Ele chegou lá com um quadro muito complicado e veio a óbito muito rapidamente. Então, para quem estava ainda achando que era uma doença que só atingia velhos, pessoas da terceira idade ou outros comentários que a gente tem ouvido nas redes sociais e pessoas afirmando nas ruas, é para chamar a atenção realmente esse caso desse jovem de 24 anos sem nenhuma comorbidade, ou seja, sem nenhum tipo de outra doença, e ele veio a óbito muito rapidamente. Eu conversei com a médica de plantão, ela estava bastante emocionada com os relatos dos pedidos de ajuda desse jovem que chegou a ser entubado, morreu dentro do hospital, mas isso traz para a gente um alerta, que a gente deve aumentar esse isolamento, deve ampliar esses cuidados. Nós estamos trabalhando forte para aumentar esses números de leitos, já temos mais de 100 leitos de UTI abertos, mas a gente precisa da participação da sociedade. Sozinho, o poder público não vai conseguir enfrentar essa pandemia. A confirmação de quanto tempo ele ficou internado, secretário? Olha, ele veio a óbito no mesmo dia que ele se internou. Ele deu entrada pela manhã e à noite ele veio a óbito, segundo o relato, como eu te falei, dos médicos plantonistas com quem eu tive a oportunidade de dialogar. Então é muito duro. A gente tem de domingo para cá, de sábado para cá, um crescimento muito grande nos óbitos aqui em nosso estado, um crescimento de pessoas contaminadas. A gente está aumentando a testagem, estamos testando em torno de 200 casos por dia, entre testes PCR, que são aqueles mais complexos do LACEN, e testes rápidos que o estado de Alagoas, que o governo de Alagoas adquiriu. E isso tem feito com que o número de positivos aumente. E a tendência é que a gente tenha um aumento gradativo, principalmente decorrente do descumprimento no período da Semana Santa. A população foi muito às ruas na Semana Santa. De uma maneira geral, a população se aglomerou em suas residências, em eventos e festas particulares que, querendo ou não, chegam ao conhecimento da Secretaria Estadual de Saúde, e a gente sabia que 7 dias, 10 dias depois desse momento, esse vírus iria aumentar a circulação e contagiar mais pessoas, e é isso que tem ocorrido. E quais são as ações dessa semana, daqui para frente, que a Secretaria tem priorizado neste momento, já que a gente está observando, secretário, esse aumento no número de casos? Olha, a gente vai ampliar o número de centrais de triagem com testes rápidos. Iremos levar testes rápidos e centrais para
Arapiraca, para Santana de Ipanema, para Porto Calvo e aqui para o Benedito Bentes. São medidas efetivas para a gente conseguir monitorar mais rápido esses casos positivos. Nós implementamos barreiras sanitárias em todas as divisas de Alagoas. Então, toda a divisa de Alagoas agora com outros estados como Sergipe, Bahia ou Pernambuco, nós temos policiais militares e profissionais da saúde fazendo a triagem da entrada dessas pessoas. Nós estamos muito preocupados com o que vem acontecendo em Pernambuco. Pernambuco está entrando em colapso e a gente tem que tomar muito cuidado para que esses cidadãos não venham buscar assistência em saúde aqui em Alagoas. Então a gente precisa garantir que esses leitos que a gente está criando com muito esforço ao lado do governador, que a gente disponibilize esses leitos para a nossa população. Então a gente tem protegido o Estado para que o nosso cidadão, no momento que ele precise, ele tenha o atendimento especializado em rede de UTI. O interior do estado também tem sido uma preocupação, secretário? Olha, se você observar o boletim de hoje, o que a gente divulgou, você já percebe um crescimento muito grande em vários municípios, não só na região metropolitana. Nós tínhamos casos em Maceió, Marechal Deodoro e Rio Largo, de uma maneira mais crescente. Mas agora esse vírus tem se espalhado, já tem caso em Arapiraca, já tem caso em outros municípios, e a gente tem tido muita preocupação com isso. E precisa da participação da sociedade para que a gente possa continuar essa busca na ampliação dos leitos e a gente possa passar por esse difícil momento tendo o menor número de vítimas fatais possíveis aqui em Alagoas. Secretário, eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto para a reunião que aconteceu agora, terminou agora há pouco, inclusive aqui na sede do Ministério Público do Trabalho, em relação à situação que foi averiguada pelo Ministério, que está sendo apurada quanto aos servidores do SAMU e também a disponibilidade de EPIs. Nessa situação, qual é a posição da CESAL que foi discutido hoje aqui? Olha, foi uma reunião muito importante. Eu queria parabenizar o doutor Rodrigo aqui do Ministério Público do Trabalho, que fez essa mediação com os sindicatos, com as comissões de servidores, conselhos profissionais, e a gente atuando com muita transparência nesse diálogo, demonstramos, e os servidores foram unânimes dos sindicatos, os representantes dos sindicatos foram unânimes em dizer que tem EPI na rede estadual, que a gente tem sim fornecido esses EPIs para os profissionais de saúde. E eu queria dizer, o que eu disse agora há pouco, que não adiantava o Estado ter comprado tantos ventiladores pulmonares, tantas bombas de infusão, tantos monitores multiparâmetros para a gente montar mais de 100 leitos de UTI, como assim já o fizemos, se a gente não priorizasse a proteção do nosso cidadão, do nosso profissional de saúde, desculpe. Se a gente não tivesse essa proteção e preservação do nosso profissional de saúde, a gente ia ter o leito de UTI e não ia ter profissional, porque os nossos profissionais não estariam saudáveis para tratar os nossos cidadãos alagoanos. Então a nossa prioridade número 1, desde o início, foi a aquisição de EPIs para garantir a segurança do nosso profissional de saúde. Secretário, eu agradeço a atenção, muito obrigado pelas palavras aqui no Cidade Alerta Alagoas. Então, Tiago, esta é a situação, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a reunião que aconteceu no Ministério Público do Trabalho, mas só confirmando mais uma vez os dados do boletim de hoje, 210 casos confirmados da Covid-19 em Alagoas, são 19 mortes agora e 281 casos suspeitos. Tiago.